Se você chegou a este vídeo, é porque está procurando dicas e informações sobre o que visitar nos arredores de Paris. Assistindo esse vídeo, você irá planejar melhor o seu roteiro na visita aos castelos famosos próximos de Paris e saber quais os principais pontos de interesse na região. Se você ainda não me conhece, meu nome é José Maria. Eu e minha esposa Imaculada somos apaixonados por viagens e por fotografia. Já viajamos praticamente por todo o Brasil e por inúmeros países. Detalharemos nesse vídeo dicas de passeios bate e volta a partir de Paris para visitar os castelos de Chambord, Chenonceau, Vaux-le-Vicomte, Fontainebleau e Versalhes. Bom, vamos iniciar as dicas para visitar cada um dos castelos. Começando pelo Château de Chambord. Nossa visita ao Château de Chambord e ao Château Chenonceau, no Vale do Loire, foi feita via uma excursão de um dia a partir de Paris. O Chambord é o maior e mais popular de todos os castelos do Vale do Loire, sendo rodeado por jardins e por uma imensa área verde de floresta. Em 1519, o rei François I iniciou a construção do castelo, que foi finalizado em 1537. O projeto inicial do Château de Chambord é atribuído a Leonardo da Vinci. Posteriormente, outros monarcas ampliaram o castelo com novos pavilhões, uma capela e novos aposentos. Em 1930, o governo francês comprou a propriedade e em 1981 foi declarado pela Unesco Patrimônio Mundial da Humanidade. O Château Chambord tem 440 quartos, 365 chaminés, 14 escadas principais e 70 escadas secundárias. Possui uma torre central com 32 metros de altura e inúmeros terraços com torres e frontões esculpidos. A inovadora escada principal em dupla espiral foi projetada por Leonardo da Vinci, consistindo de 2 lances de escada em dupla hélice ao redor uma da outra. A maior parte do interior do castelo não tem mobília, possuindo apenas algumas pinturas e obras de arte espalhadas pelo chateau. Devido à sua grandiosidade, é uma tarefa muito difícil manter o interior do castelo aquecido durante o inverno. O Château Chambord nunca foi uma construção adequada para morar por longos períodos de tempo. Essa talvez seja a razão do seu interior ser tão vazio. O castelo está localizado em uma área imensa de cerca de 1000 hectares com florestas, clareiras, pântanos e elaborados jardins. A imensa área verde no entorno do Château Chambord está aberta aos visitantes para passeios a pé, de bicicleta ou a cavalo. A melhor vista dos jardins é do topo do castelo, onde é possível ver o horizonte e perceber o tamanho da propriedade onde está localizado. O topo do castelo é também o lugar perfeito para admirar o trabalho artístico nas muitas torres que compõem o Château de Chambord. Château de Chenonceau. Com uma bela mistura entre arquitetura gótica tardia e renascentista, o Château de Chenonceau é considerado um dos mais bonitos do Vale do Loire e sua característica marcante é ter uma parte construída sobre o rio Cher. Atualmente é uma propriedade privada, com os jardins e o castelo abertos para visitação pública. O Château de Chenonceau foi construído no início do século XVI por Thomas Bourrier, um administrador do rei Carlos VII da França. O castelo foi a moradia de Diane de Poitiers, amante do rei Henrique II. Em 1559, após a morte de Henrique II, a viúva Catarina de Médicis expulsou Diane do Château Chenonceau para um outro castelo menor no Vale do Loire, o Château Chaumont. A rainha Catarina fez então de Chenonceau a sua residência favorita e resolveu dar continuidade às obras da amante do rei. Em 1577, a rainha Catarina construiu um novo aposento sobre o rio Cher, que ficou conhecido como a Grande Galeria e tornou-se a marca característica do Château Chenonceau. Depois de vários outros proprietários, o chateau foi adquirido em 1913 pela família Menier, famosa pelos seus chocolates, que mantém a sua posse até hoje. A parte interna do castelo está tão bem conservada e mobiliada que é possível ter uma boa ideia de como era a vida no chateau e os hábitos da época.
Os cômodos têm muitos móveis, camas luxuosas, paredes revestidas, quadros, tapetes e vários outros objetos que ajudam a contar a história do castelo. Visite a sala da guarda, o quarto de Diane de Poitiers, o quarto de Caterina de Médicis, a cozinha do chateau e a grande galeria sobre o rio Cher. Faça um passeio pela parte externa do chateau, passando pelo bosque, pelo labirinto, pelo jardim criado por Diane de Poitiers e pelo jardim criado por Caterina de Médicis. Castelo Vaux-le-Vicomte. O Castelo Vaux-le-Vicomte está localizado a 60 km de Paris, dentro de um parque com 1.200 acres. Visitamos o Castelo Vaux-le-Vicomte e o Château Fontainebleau num passeio bate e volta de um dia a partir de Paris. O Vaux-le-Vicomte foi o palco de inúmeros filmes, entre os quais Maria Antonieta, em 2006, e 007 contra o Foguete da Morte, em 1979. O helicóptero usado por James Bond no filme pode ser visto no pátio do Château. O castelo foi construído em estilo barroco, entre 1658 e 1661 pelo superintendente das finanças de Luís XIV, Nicolas Fouquet, que contou com os melhores artistas da época para construir o seu palácio. Em 1875, a propriedade estava completamente abandonada e deteriorada, com telhados danificados e desaparecimento de móveis. Posteriormente, o castelo foi adquirido em leilão pelo rico empresário Alfred Sommier, que gastou cerca de 29 milhões de euros na sua restauração. Atualmente é propriedade privada dos descendentes de Alfred Sommier e desde 1968 está aberta à visitação pública. Com o interior barroco, o chateau tem no piso térreo a magnífica sala da Grande Praça, a Sala das Musas e o quarto do rei, que ostenta um magnífico teto decorado com ouro. O primeiro andar abriga os aposentos particulares do casal Fouquet, o escritório e o quarto da Madame Fouquet, que mantiveram sua decoração original. No porão do castelo fica a cozinha, a adega abobadada e a sala dos criados. O castelo é rodeado por um imenso jardim francês desenhado por André Lenôtre, com uma área total de cerca de 100 hectares. O famoso design de jardim criou no castelo que hoje é conhecido como Jardim Francês, onde a simetria dos elementos do jardim tem o objetivo de impor ordem à natureza. André Lenôtre se tornou o designer de jardim preferido de Luís XIV, sendo também responsável pelos majestosos jardins do Palácio de Versalhes. Château de Fontainebleau. O Château de Fontainebleau é menor que Versalhes, entretanto possui um interior magnificamente bem mobiliado e ricamente decorado com objetos de arte. Da mesma forma que o Palácio de Versalhes teve importância no reinado de Luís XIV, o Château Fontainebleau teve importância com Napoleão Bonaparte. A visita ao Château Fontainebleau é uma ótima oportunidade para conhecer o palco de eventos importantes relacionados a Napoleão, a Catarina de Médicis, Luís XIV e Maria Antonieta, entre outros monarcas. Inúmeros tratados e acontecimentos políticos importantes ocorreram em Fontainebleau, como a assinatura da abdicação de Napoleão antes de partir para a ilha de Elba, onde morreu. Visite a Galeria François I, os grandes apartamentos, o salão de baile, o salão do trono, os pequenos apartamentos do imperador e da imperatriz. Veja o Museu de Napoleão com uma rica coleção de objetos associados ao imperador, incluindo os trajes que usou na sua coroação. O Château de Fontainebleau possui belos jardins na sua parte externa, mas não se comparam em beleza aos jardins de Versalhes. Palácio de Versalhes. Versalhes fica a cerca de 16 km do centro de Paris e pode ser visitado em um bate-volta de um dia, utilizando o transporte público de trens a partir de Paris. A estação Versalhes Château Rive Gauche, do Sistema Ferroviário Regional RR, fica a 10 minutos de caminhada a pé do palácio. Planeje chegar às 9 horas da manhã, quando o castelo abre, e visite primeiro o interior do palácio principal, deixando os jardins para a tarde. A visita ao interior do palácio leva cerca de 1h30, e você deve reservar cerca de 2 horas para explorar os jardins e os palácios de verão. O Palácio de Versalhes é sem dúvida a joia mais brilhante da realeza francesa,
sendo considerado o palácio mais extravagante e belo da Europa. Originalmente, Versalhes era um pequeno palácio de verão e ganhou importância quando, em 1682, o rei Luís XIV decidiu ampliar o lugar e mudou a corte francesa para Versalhes. Por pouco mais de um século, Versalhes foi o centro de atividade diplomática da Europa, recebendo monarcas que ficavam deslumbrados com a opulência e a grandeza do palácio. Existem mais de 2.000 quartos no complexo de Versalhes. Entretanto, nas visitas ao palácio, apenas uma pequena parte está aberta ao público. As partes do palácio que obrigatoriamente devem ser visitadas são o corredor de espelhos, os apartamentos do estado do rei, os aposentos da rainha e a galeria das grandes batalhas. Nos jardins do palácio, visite a fonte Orangerie, a fonte Apolo e a fonte de Latona, com seus 24 sapos submersos. Caminhe pelos jardins e visite o Palácio Petit Trianon, que era o retiro campestre da Maria Antonieta. Bom, chegamos ao final deste vídeo. Com certeza, nossa visita aos castelos e palácios nos arredores de Paris nos proporcionou momentos inesquecíveis com registros fotográficos memoráveis. Se você gostou desse vídeo, se inscreva neste canal aqui embaixo e curta este vídeo. Veja na descrição do vídeo abaixo mais detalhes de roteiro e informações sobre transportes para os passeios nos arredores de Paris. Veja no card outros vídeos com mais dicas e detalhes sobre a viagem a Paris. Até mais!